Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Hoje vamos abordar aqui em Contextualizando um dos ramos da medicina, a genética médica. Nossa entrevistada é a médica Ana Carolina Maia, profissional que se dedica a essa especialidade. Bem-vinda aqui, doutora Ana. Como definir, para início de conversa, o que seja genética médica? Obrigada por estar aqui e falar um pouquinho sobre a minha profissão. Então, a genética médica é uma área da medicina que vai atuar na avaliação dos pacientes com doenças raras, que tem alteração lá no material genético. Ela é um campo novo, tem mais ou menos uns 30, 40 anos de formação como instituição, né, na parte da genética, e a gente tem esse entendimento, esse acompanhamento. Bom, e quando é que se iniciaram os estudos pela ciência para se chegar à genética médica? Os estudos, eles vêm muito antigos, desde a época de Mendel, quando a gente estava lá com o Frey, que fala das partes das ervídeas. E aí a gente foi evoluindo para os atendimentos em genética clínica. Então, hoje, a genética médica ela é muito mais aprofundada e voltada para o atendimento dos pacientes no dia a dia do consultório, das internações hospitalares. É uma área que eu brinco dizendo que a gente pode ter desde dentro da barriga da mãe, quando eu tenho malformações fetais, passar pela idade pediátrica, onde eu tenho os pacientes que têm doenças raras, malformações congênitas, ou seja, alterações na forma, na função de órgãos, síndrome de Down, é uma doença também de componente genético, o autismo e várias outras doenças. Na idade adulta, a gente vai ter o câncer hereditário, que tem muito a ver com essa parte da genética, e as demências, os quadros mais de demências precoces. Bom, e quanto tempo é preciso para se estabelecer como geneticista, né? Quanto tempo de formação, incluindo a especialização? Tá bem, então. No meu caso, a gente tem alguns caminhos, né? Como médica geneticista, então eu fiz os 6 anos da Faculdade Federal de Alagoas, de graduação. Depois eu fui lá para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, onde eu fiz mais 3 anos de residência médica. Existem programas de residência no Brasil inteiro. O serviço que eu fiz é um dos serviços de referência no Brasil, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, depois disso, eu já podia me considerar como médica geneticista. Mas, além dessa parte, eu ainda fiz um mestrado voltado para a parte de câncer hereditário, principalmente câncer de mama. E aí, hoje, a gente faz esse acompanhamento. É mais ou menos uns 10 anos de estudo para poder se dizer de médico geneticista. É uma especialidade muito difundida atualmente? Ainda é uma especialidade, na verdade, pelo censo do CFM, com o menor número de especialistas. Aqui em Alagoas, a gente tem 5 especialistas em médicos geneticistas, né? Que, para uma realidade do Nordeste, é um grande número, mas é uma especialidade pequena que vem crescendo cada vez mais. E, para se formar médico geneticista, a gente tem programas de residência médica ao longo do Brasil. Aqui no Nordeste, eu tenho 2 serviços que têm residência, que é no Ceará e em Salvador. São os 2 locais. Mas ainda precisa de mais difusão. E quais são as situações em que a pessoa precisa procurar a genética? Eu digo que o médico geneticista, como eu falei, né? A gente tem vários momentos, mas principalmente durante a gestação, quando é identificado alguma malformação, que é uma alteração na forma, no formato, às vezes uma criança, um feto que tem uma cardiopatia, uma alteração cardíaca, uma fenda de lábio-palato, ou quando eu estou suspeitando de uma criança que tem algum quadro sindrômico. Então, esse é um primeiro grande intervalo onde a gente vai ser avaliado pela genética. A parte embrionária, fetal e ao nascimento. Teste do pezinho alterado é uma coisa que a gente acha que não tem muita relação, mas a maior parte das doenças do teste do pezinho tem um componente genético, são causadas por alterações genéticas. Então, e crianças, por exemplo, que estão atrasando o neurodesenvolvimento, transtorno do espectro autista, síndrome de Down, então tem várias, a maior parte das doenças genéticas tem esse período na infância, né? Então esse é um grande grupo. Quando a gente passa ali para a adolescência, as crianças, os adolescentes que estão com amenorreia, ou seja, quando a menstruação não vem, ou quando tem alterações dos caracteres secundários, ou seja, não forma mama, ou os meninos não têm pilificação, têm um crescimento diferente, um outro momento. Na idade de adulto jovem, quando eles querem engravidar e a gente tem abortamentos de repetição, perdas espontâneas, o geneticista também atua nessa parte. E, como eu falei, na parte da oncologia, né? Quando tem alguns tumores na idade jovem, tumores mais raros, e na idade adulta,
essa parte do desenvolvimento das distonias, das doenças neurodegenerativas. Então, o geneticista ele tem essa gama de atuação. A gente vai fazer a interpretação, entender um pouco melhor a etiologia, o porquê que isso aconteceu, e lança a mão, às vezes, de exames diagnósticos para tentar confirmar. Bom, o que é que leva à síndrome de Down? A síndrome de Down é uma síndrome que a gente chama de trissomia do cromossomo 21. Eu gosto de explicar para os meus pacientes que o nosso material genético é como uma biblioteca, cheia de livros. A gente tem 46 cromossomos, que são onde a gente guarda as nossas informações. O paciente com síndrome de Down, na maior parte dos casos, tem uma cópia a mais do cromossomo 21. Então, por isso que a gente chama de trissomia. 95% dos casos tem essa trissomia, então um cromossomo 21 adicional. E é isso que leva às características do paciente com síndrome de Down. Algumas características faciais, às vezes o atraso do neurodesenvolvimento, se é uma criança mais molinha, mais hipotônica. E isso muitas vezes acontece ao acaso, não tem uma justificativa. Mas existe um fator de risco importante que é a idade materna mais avançada. Não que mulheres mais jovens não possam também ter filhos com síndrome de Down. Na verdade, existe mais filhos de pacientes jovens, porque as mulheres engravidam mais nessa idade. Mas o risco ele é maior quanto maior a idade materna. Bom, até um certo tempo atrás, a gente observava que as pessoas que tinham síndrome de Down, elas tinham um tempo de vida muito menor do que atualmente. O que é que contribui para que a vida das pessoas com síndrome de Down tenha se alongado? Um divisor de águas para o paciente com síndrome de Down foi a melhora da assistência médica e da cirurgia cardíaca. Mais de metade dos pacientes com síndrome de Down tem algum tipo de cardiopatia, que são essas malformações cardíacas que, em muitas situações, necessitam de correção cirúrgica. Com isso, como a gente melhorou condições de saúde, de UTI, de cirurgia cardíaca, de necessidade de transplante e outros procedimentos, a gente tem nossos pacientes que estão envelhecendo. E agora a gente está precisando aprender também, né, enquanto médicos, enquanto saúde, como a gente vai cuidar com esses pacientes que estão envelhecendo. Eu tenho no meu consultório paciente com 65 anos com síndrome de Down. Então, eles vão ter outros dilemas, outras dificuldades que a gente antes não via, exatamente porque eles não chegavam nessa faixa etária. De modo geral, as pessoas têm procurado mais assistência na parte de saúde? Sim, principalmente, eu digo que a revolução da genética, e aí é uma área que eu particularmente tenho muito interesse, e é onde eu me dedico, é na saúde feminina, na parte do câncer. Então, o câncer hoje é um dia importante, né, quando a gente vai falar nesse mês de conscientização do câncer hereditário, que é uma faixa, uma pequena parcela dos casos de tumores, mas que tem um impacto muito grande, porque essas pessoas vão ter um risco maior de câncer ao longo da vida. Então, sim, a parte da onco é uma área que tem se procurado cada vez mais. Das doenças raras, porque a gente hoje tem novas medicações mais direcionadas, que é o que a gente chama de medicina personalizada. E na parte de infertilidade, que a gente tem investigado bastante. Bom, era muito comum antigamente, né? E hoje diminuiu um pouco, famílias inteiras que sempre tinham aquele mesmo tipo de doença, ou doença cardíaca, ou câncer, por exemplo. Ainda existe essa situação hoje em dia? Sim, com certeza. A gente tem dois fatores, principalmente considerando a população do Brasil. O primeiro, aqui no Nordeste, a consanguinidade, que é essa coisa do casamento entre parentes, né? Entre primos de segundo, de terceiro grau, e aí aumenta, sim, a incidência de doenças que a gente chama de doenças genéticas recessivas. São doenças mais raras. Mas a gente tem várias populações onde tem um número maior de casos de câncer, e é por isso que a gente vai ter que acender um sinal de alerta, e aí os médicos em geral vão precisar encaminhar para o geneticista para que ele faça essa história familiar mais detalhada. A gente lança a mão muitas vezes de uma coisa que a gente chama de heredograma, ou árvore genealógica, onde eu vou fazendo todo esse desenho detalhado da história dos pais, dos avós, do que eles faleceram, de qual tipo de câncer tiveram. Então, sim. Qual é a probabilidade de uma relação entre dois irmãos? Irmãos? Filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Certo. O filho nascer com algum problema. Quando a gente tem um parentesco tão próximo, essa chance é muito maior, né? Quando a gente tem cálculos, por exemplo, de primos em primeiro grau,
que esse risco para doença genética é 2 vezes maior. Quando eu tenho um parentesco ainda maior, que são os primos e os irmãos, a gente teria um risco ali de 5 a 10% de terem algumas doenças genéticas, principalmente o que a gente chama de doença recessiva. Bom, outra pergunta, como definir o que seja o aconselhamento genético? O aconselhamento genético é esse processo de comunicação entre um médico especialista e um paciente, uma família. Nessas situações, o médico geneticista a gente divide basicamente em 2 etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de aconselhamento genético pré-teste. Então, quando eu estou avaliando uma família, por exemplo, quando eu estou falando de câncer hereditário, e eu penso que tem uma maior chance de ter uma alteração no material genético que leve esse risco aumentado para câncer, eu faço essa conversa com a família explicando qual é o impacto do teste genético, qual o melhor teste para a gente avaliar, quais são as limitações, e aí eu faço esse aconselhamento genético pré-teste, essa comunicação. Solicito um exame específico, né, e depois recebo o resultado do exame e entendo o resultado, e aí vou traçar um planejamento para os pacientes. Esse é o que a gente chama de aconselhamento genético pós-teste. Eu gosto de dizer, Flávia, que aconselhamento é informação e é poder. Quando a gente se empodera da nossa genética, a gente consegue ter escolhas mais orientadas, mais ativas e ter um pouco mais de preocupação, entender melhor como é que a gente pode mudar o nosso futuro. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, continuando a nossa entrevista com a médica Ana Carolina Maia. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Comigo, a médica Ana Carolina Maia. Doutora Ana, uma pergunta interessante, pelo menos para mim, né, que não tenho conhecimento pleno da medicina. Que tipo de patologia o teste do pezinho ele pode identificar? O teste do pezinho, ele identifica algumas patologias que têm um surgimento muito precoce. Então, a hiperplasia adrenal congênita, as hemoglobinopatias, a anemia falciforme, a deficiência de biotinidase, alteração hiperplasia adrenal congênita, hipotireoidismo congênito. Então, ele vê doenças que o tratamento, eles são possíveis, que a gente diz que são acionáveis, ou seja, a identificação precoce faz diferença para o melhor segmento dos pacientes. Uma expressão que a senhora falou agora há pouco, tireoide, é algo realmente genético? Alterações da tireoide podem ter, sim, esse componente genético. E aí, esse hipotireoidismo, que é uma doença mais grave, numa hipofunção da tireoide, a gente consegue, né? Alterações mais benignas, cistos na tireoide, nódulos na tireoide, são muito comuns na população, não necessariamente tem esse componente genético importante. E alguns tipos mais raros de tumores têm, sim, um componente genético bem forte da tireoide. E quais são as situações em que a tireoide realmente deve causar preocupação na paciente? Nos casos do teste do pezinho alterado, a gente vai precisar fazer uma confirmação e aí sim, né, repor esse hormônio tireoidiano, porque quando ele falta no nosso organismo, a gente sabe que tem um impacto muito grande, é uma célula importante que controla o nosso metabolismo. E quando a gente está investigando doenças de Bossi, ou seja, doenças muito volumosas, alguns tipos de dores, rouquidão, podem ser sintomas lá na idade adulta que nos chamem um alerta para essa avaliação. Em geral, quem começa essa condução na avaliação é ou o endocrinologista ou o cirurgião de cabeça e pescoço. E aí, nesses casos selecionados, encaminham para o geneticista. É difícil identificar um caso de tireoide? De alteração tireoidiana, sim, pode passar desapercebido, com uma sonolência, quando a gente tem esse hipotireoidismo, ganho de peso, ou com uma alteração do metabolismo para mais, uma taquicardia. Mas consultas regulares podem sim, e exames mais simples conseguem fazer essas avaliações. Quais são os casos mais comuns vinculados às doenças genéticas? A gente tem doenças genéticas que nem consideramos ser raras. Por exemplo, eu já estava falando de uma antes, que é a síndrome de Down. Então, ela é muito frequente. Hoje, no meu dia a dia do consultório, são pacientes com abortamentos de repetição, com quadros de infertilidade, e a parte de câncer, né? Câncer em mulheres, principalmente câncer de mama, em mulheres muito jovens. Então, são coisas que estão no dia a dia, e autismo também, no dia a dia do geneticista.
E o que é que leva, por exemplo, à infertilidade? A infertilidade ela pode ter causas múltiplas, tanto por componentes masculinos, e aí às vezes o paciente tem alterações genéticas, tem varicocele ou outras alterações no uso inadequado de alguns tipos de medicação, podem causar infertilidade masculina. Pode ter esse componente feminino, e aí ter uma endometriose importante, alterações tubárias, e em alguns grupos de pacientes a gente não encontra a justificativa para esse quadro de infertilidade. A equipe da ginecologia e os especialistas em medicina reprodutiva conseguem fazer essa avaliação bem complexa, e o geneticista entra dentro dessa equipe para avaliação e para que ele, no final, consiga esse sonhado gestação positiva, né? Essa alteração benigna. Né? A infertilidade ela é mais frequente no homem ou na mulher? É mais ou menos meio a meio esse risco. E muitas vezes a gente tem o casal com infertilidade. É uma das coisas que eu gosto de falar muito. A gente sempre tenta encontrar quem é a culpa, né? Mas assim, o ideal é que sejam avaliados os parceiros, os dois, né? E às vezes vem só a mulher no consultório, vem só o homem. Muito raramente vai só o homem, mas em geral só a mulher. E a gente sempre pede essa avaliação simultânea dos parceiros. Como é que se explica, por exemplo, que em caso de infertilidade, né, normalmente as pessoas não sabem de quem é, vamos chamar de culpa, entre aspas, né? Se é do homem ou da mulher. Uhum. Então, o casal resolve adotar uma criança. Certo. Aí, tempos depois, a mulher engravida. Como se explica situações como essa? São muito comuns. É verdade, isso é muito comum. A gente sabe que esse processo de investigação de infertilidade, ele é um processo também que envolve muito estresse. Né? Então, assim, o casal pode estar por um forte estresse envolvido, e aí quando tem, né, essa adoção, as coisas reduzem um pouco o estresse, e aí acontece a gestação espontânea. Em geral, são esses hormônios do estresse, do cortisol, que podem influenciar esse risco maior de perdas ou de dificuldade de engravidar. Em termos percentuais, no caso da infertilidade, quantos por cento, mais ou menos, se consegue resolver? Hoje em dia, cada vez mais, tá? O que acontece? A gente hoje tem lançando mãos outras técnicas. Às vezes, por exemplo, se a gente encontrou um fator feminino, né, a gente pode ter uma ovodoação, ou seja, uma doação do óvulo para que esse casal engravide, né? Uma doação do esperma, bancos de esperma, isso é possível. Então, acaba facilitando, e a gente tem, quanto mais jovem é o casal, quanto maior o número de óvulos coletados, mais fácil. E aí, a equipe da reprodução consegue atualizar. E a grande dificuldade, eu vejo no momento, é que ainda não é acessível para toda a população. São tratamentos caros, mas que cada vez mais vão se tornando um pouco mais baratos, e é possível cada vez mais pessoas conseguirem, né, ter esse sonho de ter um filho em casa. Bom, há situações em que, em decorrência de fator genético, seja necessário o transplante de órgãos? Sim, principalmente quando a gente está falando de transplante de medula. Em algumas situações eu tenho síndromes genéticas que têm comprometimento das células de formação sanguínea, e aí a gente precisa sim ter um doador. Em alguns tipos de erros inatos do metabolismo, que são doenças genéticas mais graves, que levam a alteração lá na que a gente chama de enzimas, que são ativos menorzinhos que vão fazer reações no nosso corpo. A gente pode lançar mão de transplante, e aí transplante hematopoético, né, de medula óssea. Então, sim, é possível se realizar em algumas situações. Às vezes, por exemplo, eu tenho pacientes que eu acompanhei lá no serviço de Porto Alegre que fizeram um transplante hepático. Eles tinham uma doença rara, que se chama doença de xarope do bordo, que o corpo não produz essa enzima, e eles têm consequências graves, mas podem fazer o transplante do fígado e aí transformar a doença que era grave numa doença um pouco mais branda, e aí tem um pouco menos de restrição ao longo da vida. Quais são os casos médicos que dizem respeito especificamente ao geneticista? O brinco que a genética hoje está entrando em todas as áreas, né? Se você pegar qualquer revista científica, sempre vai ter uma pesquisa que envolveu o componente genético, porque muitas coisas são respondidas mesmo por alterações do nosso material genético. Então, a genética hoje está em todas as áreas. Bom, agora vai uma pergunta de bolso de um leigo. Certo. É correto dizer que a genética médica busca identificar problemas relacionados a fatores hereditários? Sim, é verdade.
a gente vai, e eu gosto de trazer sempre essa ideia, fatores hereditários muitas vezes não são modificáveis. Por exemplo, quando eu estou pensando num risco maior para câncer, eu gosto de trazer o caso da Angelina Jolie. Você lembra, né, daquela famosa que tem um histórico familiar? Então, ela tinha um histórico hereditário de risco maior para câncer de mama e ovário. Isso a gente ganha dos nossos pais. Não posso mudar até então. E aí, o que é que eu vou fazer com isso? A partir de descobrir esse fator de risco, eu posso mudar a minha alimentação, ter um acompanhamento mais precoce, fazer exames ou fazer até procedimentos cirúrgicos, como foi o caso da Angelina Jolie, para diminuir esse risco de câncer ao longo da vida ou de alguma outra patologia. E qual é a importância da genética médica para a medicina de forma geral? Eu acho que ele tem sido muito o futuro. A gente vê hoje o que a gente chama de medicina personalizada, que é, a gente não pode tratar hoje o doente ou a pessoa que tem alguma patologia da mesma forma, todos iguais, porque nós somos indivíduos únicos. E aí a parte da genética ela pode individualizar esse tratamento, desde mudanças na posologia de medicações. Existem medicações hoje, principalmente de alto custo, ou até fora do Brasil, que a gente precisa fazer um teste genético para entender como é que é a melhor forma de utilizar ele. Porque tem pessoas que vão metabolizar esse remédio mais rápido ou mais lento. Então, a genética hoje vai influenciar, né, em todas as outras etapas. E quais são as patologias mais comuns na genética médica? Doenças mais quando a gente está falando assim, por exemplo... Mais identificadas pela genética Pronto. A gente, por exemplo, uma que é bem identificada são as fendas orofaciais. Trabalhei um tempo com esse grupo de genética aqui, de Maceió, que fazia muito essa avaliação. São pacientes que têm a fenda de lábio ou de palato. Aquela aberturazinha no lábio ou no céu da boca. São as fendas orofaciais. São malformações muito frequentes. As cardiopatias congênitas também. Tanto que a gente tem o ecocardiograma fetal, o exame lá no pré-natal, e o teste do coraçãozinho, que complementa o que a gente estava falando do teste do pezinho, para avaliar se tem algum risco de cardiopatia. Então, pensando nas malformações congênitas, as fendas orofaciais, as cardiopatias são muito frequentes na população. Algo em torno de 1 a cada 500, a cada 800 nascidos vivos. O tratamento, ele consegue sempre bons resultados ou há casos em que precisa se manter até o final da vida do paciente? Em geral, é um relacionamento que a gente vai ter. Algumas situações, como as fendas, a gente pode fazer o tratamento cirúrgico, mas ele é uma etapa, onde a gente vai ter esse acompanhamento ao longo da vida. O geneticista é aquele médico que vai acompanhar o paciente por muito tempo, né? Em várias etapas, a gente pode ter riscos diferentes, acompanhamentos diferentes, mas sempre dentro de uma equipe multidisciplinar. Quais são, doutora Ana, outras especialidades na medicina que precisam do apoio, do respaldo da genética? Da genética. Principalmente eu vejo a equipe da pediatria, né? Então, como as doenças genéticas, a maior parte, quase 70%, tem esses sintomas ainda na idade pediátrica. Então, pediatria, a ginecologia e obstetrícia, e aí a equipe também da infertilidade, da medicina fetal, a mastro e a oncologia na parte do adulto. Então, o geneticista vai se embrenhando, eu digo, por todas essas áreas possíveis. Mas eu vejo esses 3 grupos de médicos como os principais. Existe recomendação para que, a partir de determinada idade, a pessoa procure um geneticista ou não? Ou só na medida em que surja uma necessidade realmente? Eu gosto de dizer que a avaliação genética, em geral, ela tem... a gente acaba sendo indicado por um outro colega médico, onde a gente tem algum sinal de alerta. Mas, por exemplo, quando eu estou querendo engravidar e eu sou primos em primeiro grau, como a gente conversou, né, sobre parentesco, posso fazer uma consulta genética para entender um pouco melhor. Se eu tenho histórico familiar de câncer, eu também sou candidato a uma consulta genética. Né? Se tem algum histórico de alguma malformação, uma outra área que é muito nova na medicina e que está evoluindo bastante são quadros de morte súbita. Então, eu não sei se você vai se lembrar um jogador que morreu depois de uma parada cardíaca lá no campo de futebol. Jogador do São Caetano. Exato. Foi um dos casos. Um dos casos também, exatamente. De atletas. A gente também investiga essa parte de morte súbita, de cardiomiopatias nos atletas ou em pessoas jovens, né, que não se explica muito bem por que aconteceu essa morte. Bom, para encerrar,
A última pergunta, gostaria que a senhora explicasse se a genética médica ela é acessível só em nível particular ou também é oferecida no Sistema Único de Saúde. Eu tenho muita felicidade de responder isso e dizer que sim, nós temos também acesso à genética médica no SUS. Inclusive, dentro do hospital universitário, a gente tem um grupo de médicos que atendem pacientes do SUS. Infelizmente, alguns exames ainda são difíceis de serem realizados, né, dentro do âmbito do SUS, mas eles foram barateando ao longo do tempo. Então, sim, não é uma exclusividade do privado e do convênio. A gente, nessas situações de convênios, a gente já tem rolos de procedimentos que orientam. E no SUS, a gente também está lutando para que cada vez mais outros exames sejam disponíveis. Ok, muito obrigado pela sua participação aqui em Contextualizando. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo fica por aqui. Um bom final de semana para todos.